Ser criança é bom demais. E olha, bem agora no período de férias, elas estão ainda mais felizes, né? Sem compromisso de escola. Uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer em casa é, lanchar. Biscoitos, salgados, chocolates são o cardápio favorito da criançada. Mas isso pode ser um pouco preocupante, porque você sabia que uma a cada 3 crianças brasileiras está aí no nível de obesidade? Pois é, tudo isso começou devido ao início da pandemia, as crianças estarem mais em casa e isso acaba preocupando bastante os pais. Mas que tal conferir algumas dicas para amenizar esses sintomas? Ansiedade, falta de exercício físico e excesso de alimentos que não são nada nutritivos e contêm alto teor de gordura. Tudo isso traz um alerta aos pais que cada vez mais estão ligados aos sintomas que os filhos apresentam. Foi o caso de Rafael, que na pandemia passou a perceber o filho engordando bastante e buscou estratégias para que ele pudesse se movimentar mais. Quando eu estava em casa, nessa pandemia parado, eu percebi que meu filho estava ganhando muito peso. Aí o que foi que eu fiz? Eu tive que adaptar a minha rotina, porque a criança só em casa não dá certo. Tanto ela come, fica estressada. Aí o que foi que eu fiz? Comecei a sair com ela pro parque, se divertir, extrair a mente da criança. Porque você sabe, né? Só a criança em casa não dá certo. Bom, mas não é somente se movimentar. A alimentação é o primeiro passo para que o peso seja regularizado. Bem, ganhar peso, assim, apesar de a gente complicar muito, é uma conta fácil, né? É o que a gente ganha, aumenta de gasto energético versus o que a gente gasta de energia. Então, quando a conta não bate, quando o que a gente come é muito mais do que a gente gasta de energia por dia, você vai ter que ir para algum canto que é virar gordura, virar massa. E aí, isso tem acontecido nesses nossos últimos 2 anos, quase que já vai chegando, né? E as crianças estão cada vez mais em casa, então estão comendo cada vez mais, por ansiedade mesmo. E muitas saíram das suas atividades físicas, de ir para a escola, de praticar esporte, de brincar, às vezes até na rua. E a gente tem cada vez menos atividade física regular, né? Então a gente tem as duas coisas acontecendo, o ganho de peso pela comer cada vez mais e gastar cada vez menos energia. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional disponibilizou alguns dados bem alarmantes sobre a obesidade infantil. Quase 17% de crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão com sobrepeso. Mais de 9% já estão em estado de obesidade e mais de 5% com obesidade grave. Chama a atenção, né? Então, antes mesmo de perceber sinais nos filhos, é importante chegar ao consultório médico antes do problema ser agravado, o que na maioria das vezes não acontece. Então, o ideal é a gente já acostumar a criança de pequena a comer alimentos mais saudáveis, a comer bem. Não é proibido lanchar, a criança deve lanchar, deve comer uma quantidade boa, ela está em fase de crescimento. O problema é a escolha dessas comidas. A gente tem escolhido cada vez mais comidas, né, que enlatados e comidas com muito conservante, comida muito gordurosa, muito calóricas, fáceis e gostosas, por que não? Mas em excesso isso faz mal, né? E pelo outro lado, a gente cada vez mais as crianças de frente para a TV, de frente com o celular, e muito menos praticando esporte. Então, a gente tem que tentar evitar isso antes que já chegue o problema, porque depois é muito mais difícil desfazer esse problema, né? O jeito é ficar 100% de olho nesses pequenos durante esse período de férias e seguir de olho sempre monitorando a alimentação e tentando manter uma rotina de gasto de energia.